Bom dia. Meu nome é Afrânio Barros, meu e-mail está aí no quadro, tá? E nós vamos resolver aqui algumas questões de direito do consumidor, em especial, né, vamos rever aí as últimas questões do Banco do Brasil, tá? Entre outras. Vamos lá, vamos pegar aqui a primeira, a gente já está meio atrasado. A defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações entre. Veja só, o Código de Defesa do Consumidor ele vai se aplicar às relações entre o fornecedor e o consumidor. O consumidor é toda aquela pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço como destinatário final, tá? Então você vai procurar aqui uma alternativa que não envolva o fornecimento de um produto ou serviço no comércio a um consumidor. Vamos lá. Letra A. Entidade de previdência privada e seus participantes. Isso é uma relação de consumo, tá? É o fornecimento de um produto. Instituição financeira e seus clientes, a mesma coisa. Tá? Quando você vai fechar vai abrir uma conta corrente, vai abrir uma conta poupança, tá? Isso é um produto que está sendo fornecido. Vamos pular a letra C. Letra D. Comprador de veículo e a concessionária. Relação de consumo. Instituição de ensino e um estudante também. Agora, quando a gente olha na letra C, eu não tenho a figura do fornecedor e consumidor. O que eu vou ter aqui é uma relação entre dois particulares sem objetivo de lucro. Tá? Eu estou vendendo meu carro, eu estou vendendo meu apartamento. Tá? Eu não vivo disso, eu não sou uma concessionária, eu não sou imobiliária, mas estou me desfazendo de um bem e outra pessoa está comprando. Então eu não tenho por que falar aqui em aplicação do CDC. Tá? Aí quando eu tenho dois particulares negociando sem esse objetivo de lucro, sem ser uma atividade comercial propriamente dito, você vai para o Código Civil normal, onde não vai ser protegido especialmente nenhum dos dois lados, porque eles estão em pé de igualdade. Só tem CDC quando você tiver essa situação. Então a primeira questão ficaria a letra C. Tá? Segunda questão. Assinale a opção que não está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. É direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, o que inclui a especificação correta de quantidade, característica, composição, qualidade, preço e a explicitação dos riscos relacionados aos produtos e serviços. Está correto isso ou ele não tem direito a essas informações? Tem. Então não é a nossa resposta. B. O consumidor tem direito à efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos? Tem ou não tem? Tem. É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, incluindo-se a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente. Está correto também. Veja só. No direito do consumidor, quando for verossímil a alegação, quer dizer, quando a alegação do consumidor for o suficiente para convencer o juiz, ou quando o juiz considerá-lo hipossuficiente, ele não precisa provar aquilo que ele falou. Ele alega e cabe ao fornecedor provar que o que ele está falando é mentira. Por isso que a gente chama inversão do ônus da prova. Porque a regra mesmo seria que cada um provasse aquilo que falar no processo. Mas no direito do consumidor, quando, repita, se for verossímil a alegação, ou seja, convencer o juiz, ou ele for considerado hipossuficiente, ele não precisa provar aquilo que ele fala. Ele fala e cabe ao outro lado provar que ele está mentindo. Se o outro lado não conseguir, ele ganha. Tá? Então está correto isso aqui também. Sobraria, portanto, a letra D. O consumidor tem direito à modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Até essa vírgula está correto. Se você assina um contrato e nesse contrato já consta uma cláusula que é desproporcional, você pode entrar na justiça depois pedindo a revisão. No caso aí ele fala a modificação, desculpe. Tá? Entretanto, veja a diferença. Modificação é justamente quando você assina um contrato que já tem desde o início uma cláusula desproporcional. Aí você vai na justiça pedir a modificação.
Outra situação é você assinar um contrato que não tem nenhuma cláusula desproporcional, mas que depois, na execução desse contrato, aconteceu um fato superveniente, um fato novo que nenhum dos dois esperava, que deixou aquele contrato desproporcional. Aí nessa situação, por fato superveniente, você pode pedir a revisão, tá? Exemplo, na década de 90, muita gente fez contrato de financiamento de imóvel que era reajustado pela variação do dólar. E o dólar era controlado, então não era desproporcional isso. Em um determinado momento, o valor do dólar foi liberado, ele subiu 100, 200, 300%. Então, por um fato superveniente, aquele contrato ficou desproporcional. Aí você pode pedir a revisão desse contrato. E a questão de justamente o contrário, ó. O consumidor tem direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, mas não tem direito à revisão delas em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Aí a letra D está errada. Tá bom? Ficaria, portanto, letra D de doido, que está pedindo errada. Próximo. Terceira questão. Acerca da responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, assinale a opção correta. É permitida a estipulação contratual de uma cláusula que impossibilite, exonere ou diminua, atenue a obrigação de indenizar do fornecedor. Quer dizer, eu posso comprar um imóvel, comprar qualquer outra coisa, e quem está me vendendo botar uma cláusula dizendo que não responde por aquele produto que está me vendendo? Não, isso é uma cláusula abusiva. Então a letra A já está fora. B. Caso o vício do produto não seja sanado no prazo legal, pode o consumidor exigir o abatimento proporcional do preço. Vejam só isso aqui que cai muito em prova. Se você compra um produto e no prazo de garantia aquele produto apresenta um vício, qual é o procedimento que você deve fazer? Em regra, levar para a assistência, onde ele terá 30 dias para resolver aquele vício de fabricação. Se em 30 dias ele não resolver, abre-se um leque de 3 opções para o consumidor: dinheiro de volta, produto novo ou abatimento do preço. Então o abatimento do preço de fato é uma das opções que o consumidor tem, mas que normalmente o pessoal erra na prova, uma vez que na prática o consumidor nunca opta pelo abatimento do preço. Você vai ficar com a mercadoria quebrada com o preço abatido, você só se lembra do quê? Ou do dinheiro de volta ou do produto novo. Aí quando ele coloca uma questão dessa em prova, o pessoal erra. Não o aluno do juiz deciso, dos outros cursinhos. Mas aqui ninguém vai errar mais, né? Então letra B. É, atualizado. Atualizado. No caso de serviço que não é prestar, que apresenta algum problema na prestação do serviço, você pode pedir a reexecução do serviço, se cabível, sem custo adicional, inclusive por uma terceira pessoa, tá? Ou a devolução do dinheiro, ou a negociação abatendo o preço. Vai fazer, não, quem escolhe é o consumidor. Se o consumidor não quiser mais com aquela pessoa que ele contratou, porque contratou uma vez e não deu certo, ele pode mandar fazer a terceira pessoa fazer, e aquele que ele contratou inicialmente é que vai ter que bancar. Então a resposta do terceiro já é a letra B. Caso o vício do produto ou serviço não seja sanado no prazo legal, pode o consumidor exigir o abatimento proporcional do preço. C. No caso de fornecimento de produtos in natura, o que é o produto in natura? Por exemplo, alimentos. Exemplo, você vai na feira, vai comprar legume, etc. Se você tiver como identificar o produtor, né, daquele produto que você está comprando, e aquele produto causou algum dano a você, você vai procurar o produtor. Porque a regra é que você procura o fabricante, o produtor, o importador, o construtor, não o comerciante. Mas no caso desse produto in natura, se você não tiver como identificar o produtor, aí a lei diz que você vai processar, você vai buscar do fornecedor imediato, que é quem está lhe vendendo. Então você só vai atrás, nesse caso de produto in natura, do fornecedor imediato, se você não tiver como identificar o produtor. Aí olha o que ele colocou aqui na C. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, mesmo se identificado claramente o produtor. Não. Salvo, exceto.
E a letra D é uma alegação muito comum de cair em prova, que é o seguinte, ele diz assim, a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação do produto e serviço o exime de responsabilidade. Não! O fato dele saber ou não saber que o produto está viciado não tira dele a responsabilidade, porque a responsabilidade do fornecedor, ela é objetiva, tá? Então ele vai responder toda vez que um vício de um produto não causar um prejuízo ao consumidor. Então a resposta é C, letra B. Quarta questão. Quarta questão, ele começa com um ponto que eu não acredito que vá cair domingo que vem, mas está no assunto e a gente vai falar, que é a desconsideração da pessoa jurídica. Desconsiderar a pessoa jurídica é você tirar a pessoa jurídica da frente e ir atrás do patrimônio do sócio durante um processo. A regra é que isso não pode ser feito. A regra é que você tem que processar a empresa. O que a empresa deve, não necessariamente o sócio também deve. Entretanto, o CDC criou algumas situações em que o juiz, e somente o juiz, pode desconsiderar a pessoa jurídica e ir atrás do sócio. Inicialmente, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, ato ilegal, violação aos estatutos da empresa, falência, inadimplência, inatividade da empresa por má administração, tá? Então, nessas situações, o juiz pode desconsiderar a pessoa jurídica e ir atrás do sócio. Ou quando essa pessoa jurídica for utilizada para impedir que o consumidor seja ressarcido. Tá? Então, nessas situações específicas, o sócio vai responder. E a pergunta é justamente isso, está no artigo 28 do CDC. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, em prejuízo do consumidor, houver abuso de direito, certo? Excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Verdadeiro. Segundo, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar sua compreensão. Verdadeiro. Se você, consumidor, não tiver acesso ao contrato antes de assinar, ou ele for redigido justamente para levar a erro o consumidor não tem a obrigação com aquele contrato. Tá? Então está correto também. Se tiver mais de um autor à ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Alguém sabe me dizer o que é responsabilidade solidária? Todos respondem pela dívida integral. Então, se eu tenho mais de um responsável pelo dano que eu sofri, tá, eu posso processar qualquer um deles pedindo indenização integral. A responsabilidade solidária quer dizer isso. E está correto. E a quarta questão, muito embora já tenha sido identificado se a 1, 2 e 3 estão corretas, né? Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica, sempre que sua personalidade for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Todas estão corretas, letra C de cobra coral. Vamos lá. Quinta questão. Acerca dos contratos de adesão destinados a regular as relações de consumo, são feitas as afirmações a seguir. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Toda vez que você vai ler uma cláusula, sempre que couber mais de uma interpretação, você vai adotar a interpretação que for favorável ao consumidor. Segundo, as cláusulas contratuais que exoneram, de novo, essa foi da Caixa Econômica, que exoneram a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza, são o quê? Nulas de pleno direito. O fornecedor não pode se livrar da responsabilidade perante o consumidor. Qualquer cláusula nesse sentido, ela é nula. Terceiro, as cláusulas contratuais que implicarem limitação do direito do consumidor,
como prazo de garantia, etc., deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Então, num contrato, ó, uma cláusula que limite o prazo de garantia, né, uma cláusula que implica a multa, ela tem que vir em destaque, em negrito, numa fonte maior. Para quê? Para que quando eu leio o contrato, isso me chame a atenção. Tá? Justamente porque é algo que vai limitar ou vai aplicar alguma sanção ao consumidor. É verdadeiro. E as cláusulas contratuais que estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor são nulas. Oi? Se ela for abusiva, ela é nula. Quando ele fala em limitar, é limitar dentro da lei, por exemplo. A garantia dá 90 dias. A lei está falando que é 90 dias. Eu vou te dar 6 meses. Mas eu estou estabelecendo, a sua garantia vai até 6 meses. Isso é uma limitação. É mais do que eu quero aí estar mandando. Mas tem que vir em destaque. Tá? É isso que eu estou falando. Mas se for abusivo, pode botar em letra 25, 26, não vai mudar nada. Quarta. As cláusulas contratuais que estabeleçam a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor são nulas de pleno direito. Verdadeiro. Porque a inversão do ônus da prova tem que ser a favor do consumidor e não contra. 1, 2, 3 e 4, letra E de égua. Sexta questão. O prazo previsto no CDC para que o fornecedor sane vício de qualidade do produto de consumo, ou seja, para consertar um produto na assistência, é de no máximo 45 dias. Não, 30. Já está errado. Segundo, caso o fornecedor não sane, não resolva o vício de qualidade do produto, o Código de Defesa do Consumidor faculta ao consumidor a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas de danos, ou o abatimento proporcional do preço. Verdadeiro. Terceira. O terceiro vem de novo com aquela conversa mole, ó. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade de produtos ou serviços pode excepcionalmente eximi-lo da responsabilidade. Nunca vai eximir. O fato dele saber ou não saber é irrelevante. Quarta questão. Quarto item. Vejam só, quando eu tenho um grupo de empresas, então tem a empresa A. A empresa A controla a empresa B, a empresa C, a empresa D, a empresa E. Tá? Como acontece com o Grupo Silvio Santos? Eu tenho aqui o Grupo Silvio Santos. Aí eu tenho aqui Hotel Jequitimar, Cosméticos Jequiti, SBT, tá? E Telecena. Essas empresas compõem o mesmo grupo. Se essa empresa daqui causar algum dano a um consumidor, o consumidor tem que processar primeiro ela. Se ela não tiver como pagar, aí você vai processar outras empresas que compõem o mesmo grupo. Então eu não posso dizer que há uma responsabilidade solidária. Há uma responsabilidade subsidiária nesse caso. Que é o que ele colocou aqui, ó. São subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes no Código de Defesa do Consumidor as sociedades integrantes de grupos societários e as sociedades controladas. Quarta questão, verdadeiro. Essa quinta gera um pouco de polêmica. Se não me engano, essa questão chegou até a ser anulada por isso. Porque é bem subjetivo. Assim, o princípio de boa-fé, que existe esse princípio, é o princípio máximo do Código de Defesa do Consumidor. Pressupõe condutas sociais adequadas e padrões aceitáveis de procedimento, que não induzem o resultado danoso. Foi colocado como verdadeiro. Pessoas que dizem, não, esse não é o princípio maior, é o princípio da proteção. Então é um pouco complicado esse tipo de questão. Tá? Porque existem vários princípios, eu não posso dizer que esse é o maior do que aquele. De qualquer maneira, o gabarito ficou como letra B de boi. Sétima questão. Quando uma cláusula é abusiva, qual é a consequência? Nula de pleno direito. Tá? Aqui ele está querendo exatamente o texto do código.
As cláusulas abusivas nas relações de consumo previstas no artigo 51 do CDC são nulas de pleno direito. Nula de pleno direito, gente, quer dizer que ela não gera efeito. Tá? É como se ela não tivesse escrito. Tá? Então você não vai se obrigar naquela situação. Qual é o prazo, você indo na loja comprar um produto, qual é o prazo que você tem para desistir? Tem prazo nenhum. Você só tem prazo se você comprar fora do estabelecimento. Aí o código fala especialmente por telefone, né? Ou via postal, mas o código não fala de internet, porque em 1990 não tinha internet, mas é óbvio que a internet se aplica nesse caso. Aí veja o que diz a 8ª questão. Arnaldo dos Santos adquiriu terno em loja famosa na praça. Após tê-lo experimentado, arrepende-se um dia após, por não ter gostado do modelo, e procura a loja para devolvê-lo, sob o fundamento de estar no prazo de reflexão previsto no CDC. O dono do estabelecimento se nega a acatar a justificativa. O dono está certo ou não? Tá. Não foi fora do estabelecimento, a questão está dizendo que ele foi na loja escolher. Paciência, o terno não apresentou defeito, nada disso. Então, vamos lá. Letra C, D e E já está fora. Porque está dizendo que Arnaldo está certo. Letra A. O dono da loja está certo, pois o consumidor só pode exercer o seu direito de arrependimento em 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto, se a aquisição ocorrer fora do estabelecimento, especialmente por telefone ou em domicílio. Letra A. Gente, 9ª questão. Quando foi que eu falei que o juiz pode inverter o ônus da prova em favor do consumidor? Verossímil ou o consumidor suficiente. Então é justamente isso que ele está perguntando aqui, ó. Sobre a inversão do ônus de probatório, é correto afirmar. Ele bota, é garantia consumerista no processo civil, desde que demonstrados os elementos básicos. Não, não é em qualquer relação de consumo. É só quando apresentar um desses 2 requisitos. É obrigatória no curso da ação indenizatória? Não. Aí a letra C, ele utiliza até um termo para o pessoal ficar na dúvida. Pode ser negado caso o consumidor não comprove sua vulnerabilidade ou fum boniuris. Não é assim que o código trata o assunto. Fum boniuris, para quem não sabe o que é indício de alguma coisa, tá? Que ele fala fumaça do bom direito, mas não precisa se preocupar com isso não, que é de processo civil. Não arranque o cabelo não. Mas veja o que tem na letra D. A letra D está igualzinha ao código, ó. Tem sua concessão adstrita vinculada à demonstração de quê? Da hipossuficiência ou verossimilhança das alegações do consumidor. E 10ª questão. Veja, o artigo 4º do CDC, ele fala de um negócio chamado Política Nacional de Relação de Consumo. E no artigo 5º, ele vai informar quais são os instrumentos que o Estado tem para colocar em prática essa política. São basicamente 5 instrumentos. Primeiro, a instituição de assistência jurídica gratuita para os consumidores carentes no âmbito da defensoria. Então, quem não tiver dinheiro para contratar um advogado, mas quiser entrar com ação para defender seus direitos de consumidor, pode procurar a defensoria. Segundo, instituição de promotorias de justiça especializadas na defesa do consumidor junto ao Ministério Público. Terceiro, instituição de delegacia de polícia especializada na apuração e investigação de crimes de consumo. Quarto, instituição de varas e juizados especializados em direito do consumidor. E quinto, incentivo à criação de associações de defesa do consumidor. Chama a atenção para esse último pelo seguinte: o Estado não cria associação, ele incentiva a criação, é diferente. Aí vamos lá. No que pertine ao rol exemplificativo dos instrumentos utilizados pelo poder público para a execução da Política Nacional de Relação de Consumo, encontra-se a Lei 8078, de 90, o seguinte:
Instituição de assistência jurídica para a defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público. Não. Assistência jurídica gratuita é no âmbito da Defensoria. Racionalização e melhoria de serviços públicos, isso não é instrumento. Criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas na solução do litígio. Essa é a nossa resposta. Regulamentação e funcionamento de banco de cadastro de consumidores inadimplentes, não. Instituição e desenvolvimento de associação de defesa do consumidor. Não, ele não institui, ele incentiva ou estimula. Letra C. 11º. Acerca dos direitos dos usuários de serviços públicos, julga os itens subsequentes. Essa foi do INSS 2008. Considere que uma empresa de águas e esgotos, em procedimento de cobrança de dívida, depois de fazer ameaças a um consumidor, decida deixar de recolher parte dos esgotos produzidos na moradia desse cidadão. A Compesa pode fazer isso com alguém? Deixar o consumidor né? Não pode, né? Nessa situação, o consumidor pode, com base no CDC, alegar que foi exposto a... O consumidor não pode ser exposto a constrangimento nem a ameaça na cobrança de dívida. Então a questão está certa. 12º. O CDC garante o direito ao consumidor de ter acesso a qualquer dado a seu respeito em qualquer cadastro, né, de fornecedores. E também, se algum desses dados estiver errado, ele tem o direito de exigir a correção do dado. Se a empresa não fizer isso administrativamente, ele pode entrar na justiça. Aí a pergunta é nesse sentido, ó. Considere a seguinte situação hipotética. João, por ter constatado erros em sua ficha hospitalar, dirigiu-se ao setor de registro do hospital e solicitou ao atendente que lhe mostrasse a ficha. Inicialmente, o atendente dificultou-lhe o acesso aos dados e somente depois de muita insistência, João conseguiu convencê-lo da necessidade de alterar alguns dados do referido documento. Entretanto, passada uma semana, João constatou que as alterações solicitadas não haviam sido efetuadas. Nessa situação, do ponto de vista do CDC, João nada poderá fazer, pois o código é omisso com relação a esse tipo de problema? Falso. No caso aí, não é pelo CDC, né? Quando você vai olhar a lei do habeas datas, ele dá esse prazo. Aí você pode aplicar nessa situação. Corridos. 13º, Caixa Econômica. Com relação ao CDC, assinale a opção correta. Em contratos de empréstimo bancário, tem amparo no referido código o uso de cláusula que estabeleça a arbitragem como forma compulsória de relação de problemas entre as partes. Não. A arbitragem, gente, é quando as duas partes, ao assinar um contrato, abrem mão de livre e espontânea vontade do direito de procurar a justiça. Em vez de procurar a justiça, eles vão nomear um árbitro que vai dar a solução para qualquer problema oriundo daquele contrato. No direito do consumidor, isso não é possível. Por quê? Porque o consumidor ele não vai abrir mão de livre e espontânea vontade. O contrato já vem pronto. Né? Ou você aceita ou você não tem o serviço. Então, no direito do consumidor, a cláusula de arbitragem, chamada de cláusula compromissória, é considerada abusiva e, portanto, nula de pleno direito. A letra A está errada. Em contratos de empréstimo bancário, cláusula que permita a rescisão unilateral pelo banco não é vedada pelo CDC. Aprenda. Em qualquer contrato de prestação de serviço, se esse contrato conceder ao fornecedor de forma unilateral o direito de rescisão, essa cláusula é abusiva. Ou não concede o direito a nenhum dos dois, ou concede aos dois. O cliente de instituição bancária que possui título de capitalização poderá, com amparo no CDC, ter seu nome inserido no cadastro de beneficiário e receber produtos ou serviços sem solicitação expressa do cliente. Falso. Olhem só, para abrir qualquer cadastro em nome do consumidor, pode ser um cadastro de clientes da empresa, pode ser um cadastro negativo no Serasa SPC,
ou o consumidor pediu, ou ele foi comunicado expressamente por escrito. Não se pode abrir pelo CDC cadastro de nome do consumidor sem ser precedido de um desses dois requisitos, ou a pedido do consumidor sendo comunicado por escrito. A disponibilização do nome do cliente inadimplente na relação afixada em área comum de uma agência bancária, como forma de cobrança, tem amparo no CDC. Você chega dentro da agência e tem lá, caloteiros, 2 pontos, fulaninho, fulaninho, fulaninho. Pode? Não. É vedado o condicionamento de celebração de um contrato de empréstimo bancário à aquisição de outro produto ou serviço, tal como título de capitalização. Verdadeiro. É vedado, é proibido condicionar a compra de um produto à aquisição de outro. Isso é a chamada venda casada. O quê? Não, isso é abusivo. Então, 13º, letra E. 14º. O Código de Defesa do Consumidor é considerado por muitos estudiosos o mais completo instrumento de defesa do consumidor do mundo. Vários observadores internacionais já o estudaram como fonte de referência para a confecção de códigos em seus países. Com base no CDC, julga o item subsequente. Produto para efeito de consumo é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial, verdadeiro. Produto é que é qualquer coisa que seja vendido para você. Até um sinal de TV a cabo que é imaterial. Agora, essa daqui da caixa, muita gente errou. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, remunerado ou não. Já está errado. Para o CDC, só conta o serviço remunerado. Mas não é só isso, não. Inclusive natureza bancária, certo? Financeira, certo? De crédito ou securitária. Tá? E tá certo. E aquelas decorrentes de relação de caráter trabalhista? Não. Outra da Caixa Econômica. Daqui a pouco chega no Banco do Brasil. O objetivo do CDC é a defesa dos menos favorecidos, não. Tá? É a defesa do consumidor. E ele continua. Tanto que nesse código, a definição de consumidor é a pessoa física que adquire... Não, é a pessoa física ou jurídica. Falso. 17º. Vejam só. Além dessa definição de consumidor que vocês acabaram de me dar, pessoa física ou jurídica que adquire o produto como destinatário final, o código cria outras figuras chamadas consumidores por equiparação. E esse erro de agora está caindo muito em prova bancária. Uma dos consumidores por equiparação é a chamada coletividade de pessoas, ainda que indeterminadas. Você não sabe quem foi que comprou, mas sabe que muita gente comprou. Essa coletividade vai ser definida pelo Ministério Público. Aí olha o erro da 17ª. Uma coletividade de pessoas equipara-se a consumidor desde que os membros dessa coletividade sejam devidamente determinados? Falso. 18º. Gente, quem errar esse 18º domingo, eu mato um. Tá? Lembrem disso, que eu já falei aqui em sala várias vezes. O prazo de garantia por lei, você não vai trabalhar com o que as empresas normalmente concedem, que muita empresa concede 1 ano, mas ele não trabalha com isso, ele trabalha com o prazo mínimo da lei. E a lei estabelece que o prazo mínimo de garantia para os produtos não duráveis é de quanto tempo? E os duráveis? Então aqui, ó, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis. Domingo, se cair uma questão dessa, quando você for ler a prova, marca logo aqui, não durável, para antes de responder, para não trocar. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca, termina, decai em quanto dia? 30 dias. Ó, essa também está fácil. Banco do Brasil 2010. Tratando-se de proteção contratual, o consumidor pode desistir do contrato sempre que a contratação de fornecimento de produtos ou serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. Não, deixa eu terminar, quem é, Tiago? Ocorrer fora do estabelecimento comercial.
especialmente por telefone ao domicílio, a contar da assinatura do ato e do recebimento do produto ou serviço no prazo de... Letra A. Outra do Banco do Brasil, ó. São direitos básicos do consumidor. A educação e divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços, até aí está certo. Agora veja como a questão é de lógica. Com bom senso você resolve aí. Mas não é assegurado ao consumidor a liberdade de escolher o produto e a igualdade nas transações. Falso, né? Na verdade, o erro daqui está no não. Porque se você olhar o texto da lei, tem sendo assegurado e não sendo assegurado. Então o primeiro está falso. É direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, das características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Verdadeiro. É direito do consumidor a proteção contra uma publicidade que é enganosa ou abusiva. Verdadeiro. É proibido veicular propaganda enganosa e abusiva. É até crime. Métodos comerciais coercitivos, ou que obriguem ele a comprar alguma coisa, ou desleal. Até aí está certo. Aí vem o erro. Ó. É certo, ou seja, não é direito do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas. Aí por bom senso você resolve. Até agora só a segunda está certa. Quarto, modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes. Verdadeiro, ele já fez uma dessa. 2 e 4. Oi. Vamos dizer, tem uma propaganda. Aí, na média, tem troca batata ou salada. Embaixo tem uma linha, eu acho que é do tamanho da minha unha, ninguém lê. E você paga mais por isso. Isso é abusivo, não tenha dúvida. A propaganda ela deve ter termos claros que todo mundo possa identificar. E não aquela letra safada aqui do lado que ninguém lê. Tem comercial que você está vendo, a parte boa, anunciando, jogando, daqui a pouco passa. Aí você pensa, foi um mosquito no meio da gravação, não. Foi alguma informação que estava limitando o seu direito. Mesma coisa, tem que ser feito de maneira clara e não pegadinha para consumidor. Mas é uma coisa tão pequena que ninguém reclama. Aí, vamos lá. A 2 e a 4 estão certas. Quinto, facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Verdadeiro. 2, 4 e 5, letra A. Aí vem o 21º. Banco do Brasil também. O artigo 20 dispõe que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminua o valor, assim como aqueles decorrentes de disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha, que é no caso o serviço. Você contratou um serviço que não foi prestado de forma correta. Você pode exigir a reexecução do serviço com custo adicional? Sim. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, e se você sofreu um prejuízo, você ainda pode receber perdas e danos. Verdadeiro. Abatimento proporcional do preço. Verdadeiro. Reexecução de serviços sem custo adicional, quando cabível, ainda diz o seguinte, ó, pode ser confiado a terceiros devidamente capacitados por conta e risco de quem? Do fornecedor. 2, 3 e 4. Vamos ver o resto. Restituição imediata da quantia paga isenta de atualização? Falso. Letra E. 22. Olha só, gente. Quem foi meu aluno, eu já dei esse toque. Você está na dúvida na hora da prova de alguma questão? Se a questão colocar como está na 22, Maria, propaganda do Banco Y.
Quando ele não dá o nome do banco, normalmente a conduta do banco na questão é abusiva. Agora, se ele disser, o Banco do Brasil fez isso, é porque está de acordo com o CDC, tá? Vamos lá. Maria, mas isso é na dúvida, não é simplesmente, nem vou ler a questão, não é assim, tá? Maria é poupadora do Banco Y e constatou o saque de valores em sua conta corrente. Procurou um funcionário do banco afirmando que não havia sacado as referidas quantias e que, para ela, aquilo era um defeito na prestação de serviço, tendo direito ao ressarcimento em razão da responsabilidade do banco. Nessa situação, responde o banco, olha, qualquer fornecedor de serviço ou produto vai responder independente da existência de culpa, porque a responsabilidade é objetiva, tá bom? Então ficaria a letra D de doido. E a última, porque a 24 e a 25 não é de defesa do consumidor, tá? É de atendimento, eu botei por engano. Aí ele já bota o nome do Banco do Brasil, ó. O CDC, ele proíbe no contrato de financiamento juros superiores a... multas superiores a 2%. Mas ele não fala nada de juro. Quem fixa o juro é o mercado. Tá? Aí, olha. José é correntista do Banco do Brasil há 2 anos e tem crédito disponível para utilização no cheque especial. No mês de dezembro, José ultrapassou seu limite de crédito. Seu nome, após a prévia notificação, foi inscrito em cadastro restritivo de crédito. E seu contrato foi encaminhado ao jurídico para propositura de ação judicial, quando o advogado reparou que os juros eram superiores a 12% ao ano. Nesse caso, há alguma ilegalidade de acordo com o CDC? Não. Se a multa fosse 12%, era ilegal, mas os juros não. Tá? Letra A. Pronto, gente. O 24 e o 25, conforme eu disse, é questão de acessibilidade, não é de direito de defesa do consumidor. Boa sorte domingo. Estou torcendo por vocês. Quero ver todo mundo lá no Banco do Brasil. Tchau.